Boa noite, pessoal, a todos e a todas. Hoje nós vamos dar continuidade, né, às nossas discussões em torno das divisões do direito, né? E eu escolhi justamente essa música de John Lennon para, aproveitando esse espírito natalino que já nos alcança, né? A gente já está na última semana antes do recesso, nos inspirar um pouco para aquilo que talvez seja importante para a gente refletir nessa data, mais do que presentear, mais do que as milhões de confraternizações vazias, a gente deve refletir ou pensar sobre a necessidade de união, a necessidade de diálogo, a necessidade de aproximação das pessoas e de praticar o bem, e pensando principalmente naquilo que na humanidade da qual fazemos parte e que pretendemos sempre muito próspera e fraterna, né? Dentro desse espírito, então, a gente vai começar falando sobre, antes da gente começar sobre as divisões do direito, queria saber sobre as divisões dos grupos, para saber se vocês conseguiram chegar a uma conclusão, a um acordo aí, para ver se a gente tem mais ou menos bem equilibrados os números de integrantes dos grupos. E aí? Me digam aí. Nada a relatar? Algum grupo ficou com pouca gente demais, outro grupo... Professor, tem 4 grupos com 9 pessoas, um Sim, grupo com 4 e um outro grupo com 6. sim, um grupo com 4, Eu qual não... grupo com 4? É o grupo 1. Tem algum representante do grupo 1 aqui? Oi, Paulo. Oi, professor. Eu estou no grupo 1. Está no grupo 1? Paulo, e você já entrou em contato com os demais integrantes para discutir essa questão? Já, na verdade, eu fui o segundo a me colocar no grupo, só tinha uma aluna, conversei com ela. Porque o que aconteceu foi que, como a divisão tinha sido feita quando estava todo mundo achando que ia ter 9 grupos, Sim. mas assim, para a gente foi tranquilo, é que talvez, eu não sei, né, se realmente todo mundo quiser ficar com 9 pessoas, por nós acho que não teria problema, mas... Para vocês, então, não vem prejuízo, assim, de forma a prejudicar o grupo em relação ao número de integrantes? Não, eu creio que não. Eu não conversei especificamente sobre isso com ela, porque como a gente sabia que hoje, com ela e com os outros 2 garotos, né, que estão no grupo, porque como a gente sabia que hoje isso ia ser definido, a gente falou, não, vamos ver o que vai acontecer, mas a princípio eu acredito que não tenha problema. Certo. 4 pessoas. Ok, Paulo. Everton e Rebeca estão inscritos. Diga aí, Everton. Professor, tem 46 pessoas distribuídas nesses grupos. Eu queria saber se tem 46 alunos matriculados na matéria. São 49, na verdade. Eu não sei se desses 49 estão todos participando, né? Isso é importante. A gente não localizou os 49. Pronto. Então, eu vou pedir o seguinte, para vocês colocarem aqui no chat os grupos completos, e aí eu vou copiar e colocar já no Siga, porque aqueles que estão sem grupo vão procurar os grupos que têm menos gente, né? Já que a apresentação é só para 2022 mesmo, né? Tem tempo de se organizar. Certo? Aí eu peço para vocês colocarem aqui no chat, ok? Algo mais, Everton? Boa noite, professor. Oi. Então, a gente pode deixar o grupo com 9? Pode deixar. Em princípio, como o Paulo disse que não tem prejuízo, né? O grupo 1 não tem, assim, não se sente prejudicado. Tá bem. Certo? Alguma dúvida? Tranquilo? Vou pedir apenas para vocês colocarem aqui no chat, que eu já vou copiar e pronto, já tem aqui, né? Grupo 1, grupo 2 tem 9, grupo 3 tem 9, grupo 4 tem 3.
Acho que ainda vão colocar aqui, né? Talvez não tenha aparecido todo. Enfim, vão colocando aqui. Certo, pessoal? Vamos lá. Na aula passada, a gente começou a falar sobre as divisões do direito, né? E aí, a gente falou sobre... Começou exatamente pelos ramos do direito chamado direito internacional, aliás, o direito público interno, né? Para hoje a gente já começar no chamado direito público externo, certo? E o direito público externo, por excelência, é o direito internacional público, né? Porque é o ramo do direito que trata, que regula as relações entre os Estados. Hoje, mais modernamente, se preocupa também com a relação entre os Estados e os indivíduos, né? Então, se o indivíduo não assumia no passado um lugar de protagonismo dentro do direito internacional público, hoje tem. Então, nós temos interesses de indivíduos sendo tutelados. Vejam o que falar dos apátridas, ou seja, aqueles sem pátria, os refugiados, né? Então, nós temos proteção no âmbito do direito internacional público também para essas pessoas, também para esses indivíduos. Não é apenas uma relação entre Estados, certo? Que é regulada dentro desse direito. Muitos vão dizer também que o direito internacional público é um direito... Tinha um professor meu que dizia que, obviamente não dessa disciplina, mas dizia que acreditava tanto em direito internacional público quanto acreditava em mula sem cabeça, porque... para ele, o direito internacional público sempre iria ceder à força do mais forte. Do que adianta uma resolução da ONU contra os Estados Unidos se os Estados Unidos têm poder para passar por cima dessa decisão? Isso aconteceu, por exemplo, em relação à guerra do Iraque, né? Então, vejam que há de fato, uma ressalva à força cogente das normas de direito internacional público. Porém, no mundo de hoje, em que várias questões estão entrelaçadas, não apenas a questão política, mas a questão econômica, a questão social, as normas de direito internacional público, principalmente as convenções, tratados, né, declarações, elas estão cada vez mais presentes como obrigatórias ou como de observação obrigatória perante todos os estados. Pega mal para um estado e na contracorrente de todos os demais, porque a gente habita um só lugar, né? Um só planeta. E a gente não pode simplesmente, não, eu vou poluir aqui meus rios, eu vou acabar com o meu clima, porque isso não vai só vai ter prejuízo para a gente, certo? Na verdade, tudo que fazemos ou deixamos de fazer tem repercussão global, né? Desde a mortandade, a diminuição de água potável, a mortandade de mata selvagem, né? E isso tudo, a diminuição do buraco, a diminuição da camada de ozônio, da proteção da camada de ozônio, tudo isso repercute para todo o planeta. O aquecimento que se percebe, né, vocês devem estar percebendo esses dias, o aquecimento da temperatura, ela é fruto da nossa ação, né, nesse planeta, certo? Então, mesmo que alguns países sejam reticentes em acatar balizas, né, limites à sua atitude predatória do meio ambiente, há uma união global, cada vez maior conscientização acerca da necessidade da obediência desses parâmetros, certo? Então, nós temos no direito internacional público muitas normas costumeiras, né? Por exemplo, portanto, normas de origem consuetudinária, como também normas convencionais, tanto que no âmbito do direito internacional público que tem espaço o chamado controle de convencionalidade. Você já deve ter ouvido falar no controle de constitucionalidade. Quando há o cotejo, a comparação de um ato
infraconstitucional à Constituição. Hoje se fala em controle de convencionalidade, porque os atos normativos ou os atos de execução por parte dos estados ou de seus mandatários também têm que guardar consonância com as convenções de direito internacional, certo? Então, a gente vê a atuação de organismos internacionais. Nós não temos, como no mundo de Star Wars, né, um parlamento planetário, né, mas temos órgãos internacionais que, de alguma forma, representam esse diálogo, né, representam essa comunhão de construir um mundo para todos, certo? E sopesar aí interesses e conflitos de interesses que naturalmente ocorrem em razão da diversidade política, ideológica, social e cultural de todos os nossos povos, certo? Nós temos aqui no curso de Direito uma simulação que vocês já devem ter visto na Semana de Integração, que é a SOI, a simulação de organismos internacionais, que é muito... tem uma criação muito distante do tempo. Acho que esse ano faz 20 ou 30 anos, então, assim, foi um marco, né? E tem sido sempre muito bem concorrido e interessante para a gente destacar aqui como prática, né, como extensão que ocorre no nosso curso de Direito, certo? Aqui a gente tem a charge de Erbe, né, as Nações Unidas como que tentando salvar o planeta, colocando o globo terrestre, também desafiando até as crenças terraplanistas, né, colocando o globo terrestre na Arca de Noé, como uma forma de salvaguardá-la, né? Alguma dúvida sobre o direito nacional público? Alguém levantou a mão aqui? Deixa eu ver. Escutei um barulhinho, mas... Deixa eu ver aqui. Concluíram recentemente que o vazamento de óleo das praias do Nordeste foi culpa de um navio grego. Exatamente, Paulo. É pelo direito público externo que se busca reparação, penalização nesse caso. Nesse caso, tanto pode haver responsabilização criminal, e aí o direito público interno cuida disso, como também pode haver represálias em relação a essa prática. E aí os cânones, né, as normas de direito internacional público também têm atuação para reparações cíveis, né, para represálias, para proibições que são devidas a esses poluidores. Certo? Bom, vamos retomar aqui. Agora a gente vai falar sobre o direito privado, certo? E dentro do direito privado, claro, eu estou seguindo aqui aquela divisão, abstraindo aquela divisão tão somente para fins didáticos, tá certo? Abstraindo todas as críticas a que fez menção Michel Miara em seu texto, que a gente abordou na aula passada, tá certo? Que a gente terminou acolhendo como ocorrentes mesmo, como tendo algum sentido, mas, de todo modo, a gente não pode deixar de considerar essas classificações e, pelo menos para fins didáticos, a gente vai seguir essa orientação. O ramo do direito, tipicamente, ou por excelência, pertencente ao direito privado, é o direito civil. O direito civil se confundia com o direito privado até pouco tempo, certo? Quando a gente falava de direito privado, era ao direito civil que a gente se referia. Então, o que é que vai tratar o direito civil? Todas as questões alusivas às relações particulares, privadas do indivíduo, certo? Deixa eu ver aqui. Então, por isso que a gente coloca aí que o direito civil ele vai regulamentar as relações familiares, relações patrimoniais, obrigacionais, contratuais, que se formam entre indivíduos encarados como tais. Quando você vai adquirir sua casa, é o direito civil que vai regular. Claro que você pode até destacar, não, dentro do direito civil ainda existe
um espaço específico para o direito imobiliário, né? Como se fosse uma subdivisão, mas, em princípio, é dentro do direito civil que isso cabe. Quando a gente vai contrair matrimônio, é o direito civil que vai regulamentar. Adotar um filho, é o direito civil que vai regulamentar. Divórcio, testamento, é o direito civil que vai regulamentar. Quando você vai fazer um contrato de aluguel do seu apartamento, é o direito civil que rege essas relações. Então, nessas relações particulares, privadas, é o direito civil que vai ser utilizado de maneira mais destacada, certo? Tanto no âmbito das obrigações patrimoniais, como nas obrigações pessoais, ou nos direitos personalíssimos. O direito ao nome, o direito à honra, esses direitos ditos como personalíssimos também estão regidos, também estão, além da Constituição, obviamente, mas elas vêm, a sua proteção vem do direito privado, especificamente do direito civil, certo? E a tradição dos nossos cursos é de conceder ao direito civil uma grande importância. É muito discutível isso, certo? Porque, por exemplo, no projeto político-pedagógico do curso, sempre os professores de civil vão chiar, porque existe, por parte de outros professores, a tentativa de diminuir a obrigatoriedade de muitos desses ramos de direito civil, porque a gente tem direito civil durante 8 semestres. A gente começa com introdução ao direito civil e vai direito de família, direito de sucessões, direitos reais, direitos obrigacionais, contratos 1 e 2, teoria geral de contratos, contratos em espécie, direitos de sucessões, enfim. A gente tem direito agrário, que também é colocado como direito civil. E aí há uma tendência de você suprimir ou diminuir a influência do estudo desses ramos de direito, porque, de fato, não são todos que vão trabalhar e nem tudo de fato, essencial para a compreensão geral do direito. E, por essa razão, há essa discussão, certo? Mas, de todo modo, hoje vocês têm várias, talvez seja a disciplina que tenha mais cadeiras, é a do direito civil. Mais do que penal, processo civil, processo penal, empresarial, é o direito civil que tem mais... que tem mais influência, a ocupação da grade curricular do nosso curso, certo? E isso também não é por acaso, pessoal. Todas as nossas relações privadas, ou pelo menos boa parte das nossas relações privadas, são regidas pelo direito civil, né? Do dia a dia, dos alimentos, passando pela obediência de pai a filho, relações entre irmãos, entre pais, os contratos de aluguel que não se regem por outro ramo do direito, certo? Tudo isso faz parte do direito civil, ok? Bem compreendido? Onde é que a gente vai buscar a fonte principal do direito civil no Brasil? No Código Civil, certo? Apesar de que há várias leis esparsas, que a gente vai ver o que são leis esparsas ou as chamadas leis extravagantes, tá certo? Que regem também o direito civil, mas não estão contidas no Código, ok? Bom, ao lado do direito civil, destacado do direito civil, historicamente, apareceu o chamado direito comercial ou direito empresarial. Verificou-se, a partir dos interesses dos comerciantes, né, das corporações de ofício, que havia necessidade de regulamentação específica dessa atividade da mercancia, dessa atividade das pessoas que tiram do comércio o seu labor, o seu sustento, a sua fonte de renda, né? Quando eu alugo um apartamento, quando eu alugo um apartamento para eu morar, eu não estou vivendo disso, né? Eu não tenho isso como hábito na minha vida. E, portanto, não é uma atividade que eu tenha como corriqueira, certo? Ao contrário do comerciante, que faz do contrato, né, faz dessa atividade
o seu labor, o seu mistério, o seu trabalho. Por isso é que surgiu, ao longo da história, a necessidade de destacar dentro desse mundo do direito civil, destacar uma partezinha para o chamado direito comercial ou direito empresarial. E, portanto, nesse pequeno círculo, né, nesse pequeno sistema, a gente vai ter a regulamentação das relações entre empresários que praticam atos objetivando a produção de bens e serviços para integração da circulação dos resultados da produção, com vistas ao lucro. O objetivo do empresário nessas relações é o lucro, certo? A gente não está falando aqui de filantropia, a gente não está falando aqui de atividades eventuais, não. Ele sempre visa ao lucro, mesmo que ele não consiga algumas vezes, certo? É sempre a intenção prevista no direito empresarial. Porque quem vai estudar no direito empresarial? A gente vai ver a própria consideração do que é um empresário, né? Que atividade é essa, as várias formas de associação para exercício do comércio. Então, eu posso ser um empresário individual, eu posso fazer uma sociedade, né? Sociedade comandita por ação, sociedade anônima, sociedade limitada, sociedade por cotas de participação, certo? Eu posso, além disso, posso verificar também em que medida há a responsabilidade dos sócios, certo? Eu vou verificar também a questão da recuperação judicial, que antigamente se chamava falência, né? Falência e concordata, certo? Então, para a sociedade, tampouco é interessante que as empresas não consigam cumprir as suas obrigações com os seus devedores, seja os devedores privados, seja o devedor Estado, né? Em termos de tributos, em termos de outros débitos para com o Estado. Então, tudo isso, pessoal, é regido no âmbito do direito empresarial. Perceberam a distinção aqui entre o direito empresarial e o direito civil, de onde ele se destacou? Tranquilo? Ok. Então, vamos lá. A gente tinha aquele bolo aqui, direito privado igual ao direito civil. Aí eu já tive a necessidade de tirar um sistema para o direito empresarial. Mas aí vai surgir também no século XIX a necessidade de um outro destacamento, certo? Por quê? Porque as revoluções industriais do século XIX submeteram os trabalhadores a um tal nível de sofrimento e de desamparo que houve a necessidade de reconhecer direitos mínimos para que as pessoas exercessem o trabalho de forma digna, de forma a respeitar a própria condição humana. E aí a questão social que vai aparecer no século XIX termina fomentando a necessidade de criação dos chamados direitos sociais ou direitos trabalhistas, certo? As primeiras constituições do século XIX, a partir da Constituição Mexicana, depois da Constituição de Weimar, aqui a gente também teve constituições brasileiras com essa preocupação. Então, preparando o terreno para o que depois se revelou como um modelo estatal principalmente do pós-guerra, né, em que se colocou em xeque a forma capitalista que vinha se desenvolvendo até então, vai permitir a consagração de direitos trabalhistas no âmbito das constituições. E aí, o direito do trabalho visa justamente a regulamentação das relações de trabalho entre empregado e empregador, certo? Então, vamos lá. No direito civil, no direito privado, eu posso alugar um apartamento, certo? Mas eu não tenho uma relação de subordinação com o locador. O locatário não tem uma relação de subordinação com o locador. No âmbito do trabalho, no âmbito da relação trabalhista, eu tenho uma subordinação,
certo? Então, o empregado, ele se coloca diante do empregador em uma situação de desigualdade, normalmente. E essa desigualdade é decorrente da própria diferença a diferença do que cada um possui, né? O empregador possui os meios de produção e o empregado, já dizia Marx, possui apenas a força de trabalho para vender. A questão social do século XIX, das revoluções industriais, possibilitaram ver que a regulamentação das relações entre empregado e empregador, deixada ao alvedrio, né, ao crivo apenas das chamadas leis de mercado, sujeitava os empregadores a uma ignominiosa condição, né, a uma situação de descalabro, porque, vejam, as pessoas eram submetidas a regimes de trabalho de até 20 horas por dia. Não havia direito ao descanso, não havia férias remuneradas, e verificou-se com isso que, por exemplo, os trabalhadores se submetiam a situações que não se coadunavam com o que se esperava do mínimo de dignidade, certo? Então, com isso, a gente verificou a necessidade de novas regulamentações, certo? Tranquilo, pessoal? Aqui a gente tem representado na charge de Bira Dantas essa desigualdade, né? Então, a reforma trabalhista, de alguma forma, foi vendida como se possibilitasse um melhor diálogo entre patrão e empregado, e aí vocês não vão se lembrar, aliás, vocês não vão ter contato, mas existe, se vocês procurarem Família Dinossauro, né, tem um diálogo do senhor Hitfield com o Dino, né, que assim, é o direito do trabalho exatamente, a disparidade, né? Depois, se der tempo, eu passo aqui para vocês. É fantástico. Esse seriado, Família Dinossauro, assim, é de uma riqueza, de uma reflexão que daria para uma disciplina toda falar sobre isso, né? Tranquilo? Em relação ao direito do trabalho, temos lá direito civil. Saiu um pedacinho, foi direito empresarial, saiu um pedacinho, foi o direito do trabalho. Aí, a gente chega no chamado direito misto. Deixa eu ver aqui se alguém... por que essa área não entra no direito empresarial? Qual área, José? O direito do trabalho, você diz? O direito misto? Por que não entra no direito empresarial? Esclareça aí. Qual é a sua... tá. Por que o direito do trabalho não entra no direito empresarial? Ótima pergunta, né? Então, vamos lá. Qual é a relação que se estabelece numa relação de trabalho entre empregado e empregador, né? Aqui no direito empresarial, a gente tem a relação entre empresários, certo? Então, o que é que eu vou ver aí? Entre sócios, né, entre pessoas que fazem parte de uma mesma empresa, ou entre empresas que, visando ao lucro, têm relação entre si. Vejam só, quando eu tenho um supermercado e eu compro do supermercado, vamos lá, eu compro o meu fornecedor de água sanitária. Eu vou lá na indústria de água sanitária, compro água sanitária e vendo a água sanitária para o meu consumidor. Essa relação da compra da água sanitária, da indústria de água sanitária para revender, ela é regida pelo direito empresarial, porque é uma relação entre empresários, entre empresas, certo? Diferente da relação que se estabelece entre empregador e empregado e diferente da relação que a gente vai ver logo mais, que é mantida entre consumidor e fornecedor, certo? Que a gente vai ver logo mais. Melhorou? Rebeca tinha levantado a mão. Eu vi esse de relance. Foi só para avisar, professor, que José tinha escrito no chat. Escrevi. Tá ótimo. Valeu.
Ok, então vamos prosseguir aqui com o chamado direito misto, né? A gente ainda continua o direito misto, o direito previdenciário. Deixa eu só explicar também uma coisa. Essa nomenclatura do direito misto, né? Que eu disse a vocês que o direito privado ele deu origem ao direito empresarial, ao direito civil, né? E aí o direito do trabalho também. Mas pessoal, o senhor disse que está dizendo aqui que é o direito misto e como assim que ele saiu do direito privado? Certo? É porque o direito privado, com o abandono do modelo estatal que foi pensado inicialmente para pouco agir, né? O abandono do Estado liberal lá do século XIX para a construção de um Estado do bem-estar social do século XX, início do século XX, meados do século XX, a gente viu que o Estado começou a participar mais. Então, aquela ideia de que normas no direito público prevalecem as normas do direito, as normas cogentes, obrigatórias, impositivas, direito privado, o acordo, né, a composição, bom, isso não tem mais sustentação, pelo menos não de forma terminante, categórica, porque há a possibilidade do Estado também intervir nessas relações que antes eram tidas apenas no âmbito do direito privado, certo? Então, por que direito misto? Porque não prevalece no direito, nesses ramos do direito chamado direito misto, apenas a autonomia de vontade que prevalecia lá no direito privado, certo? Por exemplo, no direito do trabalho, mesmo que o empregado diga, não, pode me pagar só meio salário mínimo que eu estou satisfeito, eu sei que está difícil, né? E aí o Estado diz, não, mesmo você querendo, meu amigo, você vai fazer jus ao seu salário mínimo, porque é o mínimo para lhe possibilitar a dignidade. Mesmo que você não queira, você tem esse direito, certo? Você pode até nem reivindicar esse direito, mas o direito lhe é atribuído, lhe é reconhecido, ok? E você não pode abrir mão dele. Temos também como direito misto o chamado direito previdenciário, ou também chamado direito securitário, que vai cuidar da previdência social, da seguridade social. Por que eu digo seguridade social? Porque no Brasil, por exemplo, a seguridade social abarca o direito à previdência social, a assistência social e a saúde, certo? Então, tudo isso faz parte do chamado direito securitário, de segurança do trabalhador, do cidadão, né? Por que existe a previdência? Para que eu não precise trabalhar a minha vida inteira, para que eu não precise, já idoso, sem condição, inclusive, às vezes, de desempenhar a minha função pelas próprias dificuldades que uma idade avançada de 80, 90 anos, até menos, às vezes, impõe as condições físicas do ser humano, né? Essas pessoas não se vejam obrigadas a continuar trabalhando para tirar o próprio sustento. Então, o Estado, de alguma forma, recolhe dessas pessoas durante a fase em que elas estão economicamente ativas, para guardar para o momento em que elas não possam mais desempenhar de maneira tão habitual, pelo menos, aquela sua atividade laboral, certo? E possibilitando a elas um descanso, possibilitando a elas uma preparação para colher os frutos de toda a vida de trabalho, certo? Então, vejam como é importante o estudo e a análise desse ramo do direito, certo? A gente observou, por exemplo, no Chile, um modelo que se verificou cruel em relação aos aposentados, né? Eles estão, inclusive, na discussão para ver se voltam atrás ao modelo que foi ali implantado, certo? A gente também, vez por outra, se depara com reformas previdenciárias em razão de muitas distorções que a gente tem que reconhecer que existem no nosso modelo, mas também
porque existem disparidades que, infelizmente, nossos representantes não têm interesse em fazer diminuir. A gente vê aqui um quadrinho de Evandro Alves falando sobre a reforma da Previdência, né? A gente tem à frente aí políticos, né? Povo da justiça, militares e empresários tendo uma segurança em relação à sua aposentadoria e todo o povo mais deixado à deriva nesse naufrágio da condição de segurado, certo? Então, é disso que vai tratar o direito previdenciário. Ok? Alguma dúvida? Tranquilo? Bom, além desses dois primeiros ramos do direito misto, a gente também tem o direito econômico. O direito econômico vai regular a produção e a circulação de produtos e serviços com vistas ao desenvolvimento econômico do país. Aí vocês vão dizer, peraí, professor, eu acho, estou tendo um déjà vu aqui. Eu acho que eu já ouvi essa expressão, regular a produção e a circulação de produtos e serviços. Isso não é lá do direito empresarial, não? O direito empresarial não vai regular a produção e a circulação de produtos e serviços também? Qual a diferença, então, do direito econômico para o direito empresarial? E por que o direito empresarial é direito privado e o direito econômico é direito misto? Acho que porque esse é o objetivo do desenvolvimento do país, né? Como está dizendo ali. O outro é interesse só no lucro. Exatamente. No direito empresarial, o objetivo das atividades dos empresários é o lucro, né? Então, mas tal empresa traz empregos para o município, para o estado, tem um programa social, sim, mas no fundo eles querem ganhar dinheiro, certo? E não há nada contra isso, mas o objetivo principal é ganhar dinheiro, certo? O direito econômico possibilita a intervenção do Estado dizendo, opa, peraí, vocês podem ganhar dinheiro, mas eu vou proceder a algumas adaptações, algumas ponderações para que vocês ganhem dinheiro e, ao mesmo tempo, a gente promova o desenvolvimento econômico do país. Por exemplo, existe uma região do país que está subdesenvolvida, que está carente, não tem aplicação de recursos privados. Eu crio lá uma zona franca de impostos, né, uma zona isenta de impostos, para favorecer o estabelecimento de indústrias ali. Ou eu vou possibilitar, como Estado, a redução de impostos para a produção daqueles bens naquele Estado especificamente, naquele município especificamente. Certo? Então, como uma forma de atrair investimentos privados, eu concedo isenções tributárias, eu intervenho com políticas públicas de escoamento de produção, investimento na infraestrutura, fornecimento de energia elétrica, de água, de rede de saneamento, etc. Certo? Então, o direito econômico regula também a produção e a circulação de produtos e serviços, mas o seu grande objetivo é o desenvolvimento econômico do país e não apenas o lucro dos empresários. Ok? Tranquilo? Por isso que é direito misto. É uma atividade privada, mas que tem influência lá da regulação do direito das normas estatais. E o direito do consumidor, pessoal? No direito do consumidor, né, aqui a gente tem algo que aconteceu há pouco tempo, Black Friday, né? O Black Friday que muitas vezes é tudo pela metade do dobro, ou seja, o preço não tem nenhum decréscimo significativo. Eu, vez por outra, encontro alguma coisa, principalmente os livros escolares dos meninos, né? Mas muitas vezes é propaganda enganosa mesmo. O direito consumidor vai regulamentar as relações entre consumidores e fornecedores de produtos e serviços. E não sei se vocês se lembram, quando eu disse lá, quando o empresário ele
compra vamos lá, água sanitária para vender no seu supermercado. Essa é uma relação de direito empresarial, certo? É uma relação entre empresários. Aí eu pego, compro a água sanitária da indústria e coloco lá à venda. Quem é que vai comprar essa água sanitária? É o consumidor. Nesse caso, se estabelece uma relação de consumo. Porque quem compra aquela água sanitária, pelo menos em princípio, não quer revender aquela água sanitária. Ele quer utilizar aquela água sanitária, certo? Então, se estabelece a relação de consumo. Nessa relação de consumo, existe a mesma ou semelhante disparidade de condições que existe lá no direito do trabalho. Se eu tenho um empregador eu tenho um patrimônio, eu tenho os meios de produção, e o trabalhador querendo trabalhar, né? O empregado querendo trabalhar. Mas ele só pode trabalhar se ele tem meios de produção. Ele só pode construir uma casa, ou ele só pode coser uma calça ou uma camisa se ele tiver os recursos utilizados para esse cozimento. Também no direito do consumidor a gente tem essa disparidade. Quer ver? Eu vou lá numa grande rede de supermercados e compro lá um micro-ondas. Aí eu chego em casa e o micro-ondas não está funcionando. Botei lá o tutorial, as instruções, não está funcionando. Tem um problema. Volto lá na loja, aí diz, olha, se você quiser reclamar, você reclama lá com a empresa que fabricou esse micro-ondas. Qual a empresa? A empresa X. Onde é que ela tem sede, assim, para eu reclamar? Parece que tem sede lá em Brasília. Aí, se você quiser reclamar, você entra com um pedido lá em Brasília, porque ela só tem um representante lá. Vixe, Maria Longe Braz. Desculpe, não é isso não. Essa aqui é uma empresa estrangeira, né? Ela só tem um representante em Taiwan. Se você quiser, né, discutir algum erro, algum defeito desse micro-ondas, você vai lá em Taiwan e procura seus direitos, né? Boa sorte. Aí vocês veem como o consumidor fica desprotegido, desguarnecido. E foi assim durante muito tempo. Porque prevalecia nas relações contratuais a ideia de autonomia da vontade. Você lembra daqueles desenhos do Pica-Pau que ele terminava escrevendo, né? O Shrek mesmo, que escreveu um contrato com o Rumpelstiltskin, sem ler todo o contrato, porque as letras eram muito miúdas, né? Então, as letras miúdas, meu amigo, você escreveu ali, aceitou tudo que estava ali em letra miúda. Não, o direito do consumidor diz que essa é uma prática abusiva, certo? Inclusive, você pode assinar um contrato e se ela contiver cláusulas, se ele contiver cláusulas abusivas, é como se você não tivesse assinado em relação àquelas cláusulas, né? Você pode dizer, mas isso é um absurdo, professor, porque a pessoa sabia que tinha essa cláusula. Sabia, mas talvez não conseguisse divisar, imaginar as repercussões dessa cláusula. Entendem? Por isso é que o direito do consumidor termina refazendo essa disparidade, dando condições ao consumidor de se defender, de procurar seus direitos, de não se mostrar absolutamente desguarnecido. Certo? Alguma dúvida? Tranquilo? Bom, direito... O professor Paulo falou no chat. Pois não. Vamos lá. Paulo colocou aqui, se o cliente da água sanitária foi uma escola privada e temos uma relação entre duas empresas, ainda assim é no âmbito do direito do consumidor, bom, a escola comprou a água sanitária, não é isso? Como ela não comprou água sanitária para revender, nesse caso há uma relação de consumo. A empresa, a escola, pode se valer de normas do direito do consumidor para reclamar com a fornecedora da água sanitária. Isso mesmo, Paulo. Exatamente isso, você compreendeu bem. Certo? Aí vocês vão dizer, vamos lá, professor.
O senhor está dizendo aí, muito bonito, né, que o consumidor ele se coloca numa situação de desamparo em relação ao fornecedor. Mas vamos supor que seja, vamos lá, a Amazon que contratou um serviço de limpeza no seu galpão. E aí teve um problema, porque era um produto tóxico e causou prejuízo e tal. A Amazon comprou aquele produto e com vistas à utilização como consumidor final. Mesmo assim, você vai dizer que a Amazon está numa relação de consumo e, portanto, ela está numa situação de desamparo em relação ao fornecedor. A Amazon muito maior do que esse fornecedor. Sim, é uma relação de consumo, porque ela pressupõe normalmente, naturalmente, esse descompasso. Certo? Bom, direito ambiental, pessoal. Direito ambiental que deixou de ser uma preocupação dos chamados ecochatos, né? O povo meio doidivanas, meio alternativo, que gosta de fumar um baseado, que tinha esse negócio com a natureza, negócio meio zen, né? Bom, todos esses estereótipos foram deixados de lado para nos fazer cada vez mais comprometidos com o nosso ambiente, com o habitat de todos os seres humanos, que é o planeta Terra, certo? E a gente observa que cada vez mais não nos cabe simplesmente aquecer com as práticas do passado, né? Uma das grandes defesas, uma das grandes respostas que se dão à tentativa de países do velho continente, por exemplo, de regular ou de boicotar ou de controlar ou até de denunciar práticas de devastação ambiental no país, é dizer, vocês puderam, né, no passado, queimar suas florestas, usarem como quiseram os seus recursos naturais, agora a gente não pode. Não pode. Porque naquela época não existia a consciência que se tem hoje de que esses recursos são finitos, de que a utilização desordenada desses recursos pode comprometer a vida do planeta. Então, todos nós temos que ter essa consciência, certo? Agora a gente está, por exemplo, na discussão do plano diretor da nossa cidade. Mas o plano diretor não tem nada a ver comigo, assim, já moro no meu local, não tem assim, qual a repercussão que isso tem? Como é importante a ocupação do espaço urbano e como é importante o planejamento dessa ocupação, certo? Então, era para que todos nós tivéssemos uma ativa participação na discussão desse plano diretor, porque é um plano diretor que determina o presente de vocês, o futuro de vocês e seus filhos e seus netos, certo? Porque planeja a Natal dos próximos 5, 10, 15 anos, certo? Acho que alguém levantou a mão aqui. Sara, pois não, Sara? Professor, a pergunta de João Rodrigues, aí depois eu faço a minha, que ele escreveu no chat. Se uma pessoa física compra para revenda, aí ele pode ser tido como um empresário individual, né? Tem uma merceariazinha, né, e compra para revender. Ok. Aí você vai dizer, não, professor, mas assim, ele foi para, por exemplo, foi para Manaus, como mamãe já foi uma vez, foi para Manaus, ela trouxe um bocado de cacareco para revender aqui, né? Tirou praticamente a passagem dela. Essa relação de direito empresarial não é por um motivo simples, porque ela não faz dessa atividade a sua habitualidade. Né? Então, se eventualmente você foi para os Estados Unidos, chegou lá comprou 20 relógios, ou 10, conseguiu passar no controle aduaneiro, né? Trouxe 10 iPhones da última geração para revender para seus amigos.
Você comprou, não foi como consumidor final, mas aquilo não é da sua habitualidade. Portanto, não se trata propriamente de direito empresarial, certo? Aí é do direito civil mesmo. Eventualmente até do direito do consumidor, dependendo da situação. Pois não, Isaac. Ah, não. Primeiro Sara, depois Isaac. Professor, com relação às invasões dos latifundiários nas florestas, nos territórios indígenas, Sim. seria o direito ambiental ou penal, já que vai direto contra a vida dos indígenas? Direito ambiental, direito penal. E essa sua pergunta é muito importante, Sara, porque a gente está vendo aqui os ramos de direito compartimentados, né? Quando a gente já falou de direito eleitoral, não foi? Quando eu falei de direito eleitoral, eu disse, olha, muitos alunos meus do segundo, terceiro período já iam pagar direito eleitoral. Eu disse, meu Deus, não façam isso. Porque no direito eleitoral, a gente estuda processo civil, a gente estuda constitucional, a gente estuda administrativo, a gente estuda penal, que são os crimes eleitorais, certo? Então, assim, a gente tem ramos do direito, mas que, às vezes, se relacionam com outros vários ramos do direito. Alguns ramos do direito são microsistemas. Então, uma mesma situação pode reclamar a incidência de normas dos mais diversos ramos do direito ao mesmo tempo. Certo? Mas foi muito boa a sua pergunta por causa disso, para chamar a atenção para essa situação. Tranquilo? Isaac, diga aí, Isaac. Professor, o senhor falou da questão de revenda, que se eu vou para Manaus, compro alguma coisa e trago para cá para revender. Assim, se eu tiver um pequeno comércio, assim, tipo uma lojinha online, assim, de Instagram, eu me classifico como no direito empresarial ou ainda sou um consumidor? Se você compra essas coisas para revender, você está exercendo uma atividade com vistas ao lucro, não é verdade? Sim, mas então, essa relação, a sua relação com quem vendeu para você é a relação do direito empresarial. Mas a relação sua entre você e o seu consumidor é a relação do consumo. Sim, mas essa a questão que eu queria tratar. Se eu não tenho, eu falei da questão de ser uma loja online, porque eu não tenho nenhuma, como é que se pode dizer? Você não tem um registro na junta comercial e tal. Informal, é uma coisa informal. Perfeito. Boa pergunta. Existe também a possibilidade de você, mesmo não estando formalmente regularizado, vamos dizer assim, registrado na junta comercial e tal, você exercer a atividade empresarial, né? Então, existem as sociedades de fato, entes despersonalizados, que fazem isso. Mas não deixa de ser reconhecida a atividade empresarial nesse caso. Entendi. Pois não, Damião? Professor, boa noite. Boa noite. Eu tenho 2 perguntas a fazer. Diga aí. Eu queria, na verdade, que o senhor diferenciasse um pouquinho como é que seria esse direito ambiental e o direito agrário. Sim. Eu queria isso. E a segunda pergunta é que eu perdi a conexão, não sei se o senhor falou durante o tempo que eu estava fora, mas foi rapidinho. Eu queria entender mais sobre o direito internacional, não sei se o senhor vai falar ou já falou nesse período. Eu já falei do direito internacional. Ah, tá bom. Internacional público, né? A gente vai falar ainda do direito internacional privado. Mas assim, como está gravado, depois você vê, se tiver alguma dúvida, pode mandar mensagem. Mas a sua pergunta sobre o direito agrário é muito pertinente, né? De que é que vai tratar o direito agrário? O direito agrário vai regulamentar a utilização da propriedade rural para a produção de riqueza, certo? E aí, o que a gente vai observar a partir dessa percepção é que muitas vezes o direito ambiental vai se contrastar ou vai se chocar, vai colidir com o direito agrário. Na primeira percepção. Porque aquela ideia, agro é tudo, agro é pop, né? Agro é a coisa melhor do mundo. O direito agrário, ele também deveria se preocupar com a preservação do ambiente. Porque
a utilização desmedida e irresponsável dos recursos naturais vão redundar em quê? Na impossibilidade de a terra ser fértil, continuar fértil, não é? Então, o manejo da terra também é importante para a preservação do meio ambiente. Mas, particularmente, no direito agrário, a gente vai ver a forma de ocupação dessas terras, a maneira em que se emprega o trabalho humano para a utilização das terras, certo? Então, essa preocupação é típica do direito agrário. Cooperativas agrárias e assim. Professor, pois não, Damião? Eu fico pensando, deixa eu só abusar um pouco mais. Claro, não que é isso. Por exemplo, a questão de outorga de água, ou de, sei lá, a exploração do petróleo numa determinada terra. Porque, por exemplo, para que eu possa utilizar a água do subsolo, sei lá, para irrigação na minha propriedade, eu preciso de uma outorga de água. Sim. E aí é nesse ponto que se encontra o direito ambiental e o agrário. E aí, com relação ao petróleo, por exemplo, eu não sei se é certo pensar assim, mas eu acho que eu lembro, não sei onde foi que eu vi, que tudo que está no subsolo não pertence ao proprietário em si, em cima daquela terra, e sim à União. É isso? Isso, exato. E aí, como é que funciona? O minério, tanto pedras preciosas, né, o minério, eu preciso, para a exploração, preciso de uma, vamos dizer assim, colocando rasteiramente, né, de uma autorização do Estado para fazer aquela exploração, certo? Mas, no final das contas, é como se pertencesse à União. Eu vou ser apenas remunerado por aquele meu trabalho. E aí eu pago imposto sobre o que eu arrecadar, o que eu explorar, vamos dizer assim. Mas, professor, nesse caso é correto dizer que, por exemplo, o petróleo, eu já ouvi dizer que a Petrobras não paga pelo petróleo que está na sua terra, mas por alugar a sua terra com o maquinário, está correto? Ela não paga pelo petróleo ou ela não recebe pelo petróleo? Porque, normalmente, por exemplo, eu tenho minha terra e aí achou petróleo. Certo. E aí parece que paga uma espécie de aluguel, não sei o que é. É o que chama royalties, né? Isso, para o dono da terra. Só Isso. que há o entendimento de que aquele petróleo pertence à União e ele está pagando os royalties por utilizar a terra. Exatamente. Assim. É como se fosse assim, ó, é uma compensação. É isso que eu queria entender melhor, se está correto. É isso mesmo, mas é isso mesmo, amigo. É uma compensação pelos inconvenientes de estar alguém na sua terra explorando petróleo, né? Então, assim, existem royalties também pela utilização, quando se instalam gasodutos ou oleodutos sobre sua terra. Se existe uma utilização da sua terra de alguma forma, é como se o Estado se mostrasse obrigado ou se posicionasse obrigado a compensar por aquela utilização. E aí é que surge a questão dos royalties, né? Eu também estou achando, Fernando, que Damião achou petróleo na casa, não quer dizer, né? E agora quer enriquecer sem pagar imposto. Bem queria, professor. Mas veja que é interessante que lá em Mossoró tem uma grande, né, que houve uma exploração muito grande, né, dos campos maduros, mas assim, são campos maduros por quê? Porque são campos que já renderam o petróleo, mas tem, assim, já estão no finalzinho da sua utilização, né? Ou seja, era uma morte anunciada, a questão da cessação da exploração do petróleo em terra, né? Mas, para muita gente, foi um inconveniente tamanho a utilização das terras para a exploração do petróleo. Não tinha muita vantagem, não. Hoje ou mais recentemente, é que se passou a realmente ter essa vantagem, né? Vejo que os parques eólicos, muita gente está ganhando dinheiro vendendo para a utilização dos parques eólicos, porque
termina sendo bem vantajoso, né? A utilização de terras que, inclusive, não tinham nem muita autorização, não tinham nem muito... não ensejavam grandes lucros, né, de utilização da terra, e hoje tem esse emprego bem destacado, certo? Professor, eu estava pensando nisso das eólicas agora e naquelas torres também de... Como é que chama? Os celulares? Talvez, pode ser também, mas aquelas que fazem a condução, que às vezes a gente vê, são torres enormes, no meio de propriedades rurais. Tipo que faz a transmissão de energia elétrica, né? Isso, é esse nome, transmissão. Também tem remuneração por isso. Eu era promotor em Macaíba e lá passam umas torres enormes, né? Que vêm lá de Paulo Afonso. Inclusive, quando corta ali a BR, tem aquelas bolinhas amarelas, aquelas bolinhas laranjas, não sei se vocês já viram. E lá, um proprietário de terra, por onde passavam essas torres, disse que nada estava dando certo, nenhuma cultura agrícola estava dando certo. E aí ele constatou, fez uma medição lá com um aparelho sofisticado, que estava se criando um campo eletromagnético que impossibilitava o surgimento de qualquer plantação, né? Então vejam, inclusive, o risco para o ser humano, né? Por isso que se paga por esse inconveniente, ou deveria se pagar, certo? Deixa eu ver se vocês têm alguma outra pergunta. Ok. Vamos retomar, então. Direito ambiental, eu acho que já está bem compreendido, né? Se vocês estiverem à toa nas férias, tem um livro excepcional de Naomi Klein sobre o que a gente está vivendo em termos de um outro livro fininho, né, de Ailton Krenak, que acho que você já deve conhecer, que é Ideias para Adiar o Fim do Mundo, certo? Então, mostram de maneira muito contundente, às vezes até preocupante, acho que o que foi acontecendo. Acho que é o problema, né? Pois não, Letícia? Não, professor, eu ia falar que travou. Eu acho que pelo menos pra mim, eu só peguei a parte do nome. Foi, travou mesmo, até saiu. Pronto, agora tá tranquilo aqui para vocês? Aí você podia repetir o nome? Vocês não viram a indicação, é isso? Isso. A indicação do livro, pronto. O primeiro livro que eu recomendei é Naomi Klein, Não Basta Dizer Não. Né? E o outro, também a mesma toada, é de Ailton Krenak, você já deve conhecer, né? Um professor indígena, escreveu o livro Ideias para Adiar o Fim do Mundo. Todos dois chamando a atenção para a necessidade de uma postura ativa de todos nós em relação à manutenção, à preservação do meio ambiente. Certo? Bom, agora a gente chega no chamado direito misto externo, que, por definição, é o direito internacional privado. E o direito internacional privado é muito curioso, pessoal. Vamos lá. Ele é um apanhado, né? Ele é uma mistureba de normas internas com normas internas de outros países. Então, lá, quando vocês forem estudar direito internacional privado, vão ver aquela situação. Um brasileiro casa com a canadense, tem o seu patrimônio na Bélgica e tem filhos que nascem na Itália. Como é que vai se regular a questão da sucessão entre essas pessoas todas, né?
Assim, pelo amor de Deus, cada país tem a sua regulamentação em relação às sucessões. Mas eu tenho algumas saídas, algumas indicações para a resolução desse conflito. Nós temos, por exemplo, o que já se chamou de Lei de Introdução ao Código Civil, que hoje é a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, que tem várias indicações do direito que deve ser aplicado em questões assim, no âmbito do direito internacional privado, né? Portanto, o direito internacional privado ele vai regulamentar relações privadas em âmbito internacional, envolvendo pessoas de várias nacionalidades, envolvendo pessoas e bens localizados em países diversos e, portanto, que estão sujeitas a diferentes ordenamentos jurídicos. Tá certo? Então, o direito internacional privado vai nos auxiliar a identificar qual é a norma aplicável em cada uma dessas situações conflitantes. Certo? Ok? Bom, aí, caminhando já para o final, pessoal, vem uma primeira reflexão. Se a gente tem falado desde a leitura lá de Michel Mihaly que essas divisões entre direito público e direito privado, ou eu falei aqui, direito eleitoral, eu mexo com direito processual, direito administrativo, direito constitucional. Por que é que eu persisto utilizando essa classificação? O que é que vocês acham? Não só eu, né? Todos os autores de introdução fazem isso. Por que eu faço isso? Professor, eu acredito que é por uma questão didática mesmo, mas tem que ser uma questão didática sempre sinalizando as ressalvas, da mesma forma que você fez, dizendo que em situações específicas da realidade complexa que vários direitos vão se chocar ou vão se confundir. Então, é uma divisão, eu acho que é para entender melhor as regras jurídicas, mas sempre tem que dizer essas questões complexas, dizer essas ressalvas, sabe? Letícia. Depois Paulo. Professor, minha mão acho que não estava levantada, não. Não? Desculpe. Tudo bem. Eu estava pressentindo que você queria fazer uma pergunta, tá vendo? Mas eu estava, só que não tem. Olha aí, tá vendo? Olha, então pergunte logo. Professor, Okay. Vocês acham que não, mas o professor já está... Chega a ficar assustada agora. Não, é porque eu estava me perguntando sobre o direito médico. Aí ele não é dividido, não? A próxima pergunta. Ok. Guarde aí sua pergunta. Eu me antecipei demais, né? Então, assim... Mas diga aí, Paulo. Depois, Rebeca. Boa noite, professor. Na verdade, é uma pergunta também nesse caminho da Sara, né, que ela trouxe. Não seria também porque já está consolidado e todo conhecimento consolidado tende a ser naturalizado e se torna fixado de alguma forma? E quando você tenta modificar, é cada vez mais difícil porque você já está acostumado com aquilo. Eu tenho essa impressão que também rola muito isso com o direito. Concordo, Paulo. Você e Sara estão corretos. Na verdade, para fins didáticos, se recomenda que a gente faça essa compartimentação. Mas, assim, é importante, como Sara colocou, a gente tem o senso crítico de não tratar de forma isolada dos demais ramos de direito os seus ramos de direito de atuação. Eu sou advogado criminalista, eu sou promotor criminal, ou sou juiz criminal. Não quero mais saber de mais nenhuma disciplina. Eu vou abandonar toda a minha biblioteca. Processo civil, vai embora. Estatuto do Idoso vai embora. Aqui embaixo, História do Direito vai embora. Nada mais interessa. Só interessa aquele setorzinho ali de criminologia, direito penal e tal. Não é assim que a gente deve se comportar. Porque o direito penal não está isolado das outras disciplinas. Para fins didáticos, a gente estuda de maneira mais detida, dogmaticamente, muitas vezes,
aquele ramo do direito, mas na prática, no dia a dia, na nossa atuação profissional ou de pesquisador e pesquisadora, a gente tem que se valer de uma visão global, certo? Sob pena de a gente terminar tendo uma atuação muito superficial. Muito bem colocado. Põe não, Rebeca. Não, professor, eu cliquei para levantar a mão, mas eu acho que travou e só foi depois. Mas eu concordo, eu só ia falar que eu concordo com o que a Sara disse, uma forma de organização que eu acho importante, pelo menos, a gente poder se basear em algo, né, ter essa organização, mas como tudo do direito vai depender do contexto, mas eu me sinto mais confortável organizando, né, essa parte de direito público e privado. Só queria falar. Perfeito. As classificações têm a sua utilidade, né? Aristóteles tinha uma obsessão por classificação e assim nos legou uma compreensão sistemática das nossas preocupações de vida. Ainda bem que, por exemplo, existem pessoas que gostam de direito tributário, que gostam de direito empresarial, né? Que assim se satisfazem estudando recuperação judicial. Poxa, graças a Deus existem essas pessoas, porque aí a gente pode cuidar das coisas interessantes, né? Não, brincadeira, pessoal. Há interesse, a possibilidade de interesse de realização nesses outros ramos também, certo? Mas, assim, é importante que haja essa compreensão. Vocês vão se especializar. Vocês vão ser advogados de direito imobiliário urbano. Beleza. Mas lembrem-se que o direito imobiliário urbano ele não está isolado dos demais ramos do direito. Muitas vezes vocês, para terem boas atuações, precisam também desse contato com as outras disciplinas, certo? O que mais? Ana? Não, professor, tá me escutando bem? Tá ótimo. Eu só ia complementar com relação a isso que você falou, né, da importância de a gente ter uma visão mais ampla das áreas do direito, até para o dia a dia, assim, porque um bom advogado não é aquele que só sabe um determinado assunto, por exemplo, da área de atuação dele. Às vezes a pessoa, por exemplo, sei lá, um advogado criminalista está numa fila do banco, aí ele escuta uma senhorinha que está tendo algum problema relacionado, sei lá, ao direito do consumidor, e essa senhora não tem noção dos direitos dela, das garantias que ela deveria ter acesso. E aí o advogado criminalista está ali escutando a conversa e fala: eu posso ajudar a senhora poderia fazer isso? Ele não precisa estar aprofundado naquele assunto, ele não precisa saber tudo. Mas sabendo o básico, ele se compromete a ajudar aquela pessoa. E aí isso envolve todas as áreas do direito, sabe? Perfeito, Ana, exatamente isso. Por isso que vocês vão fazer um curso. Mas eu quero ser... Olha, professor, eu já sei, uma certeza na minha vida, eu quero ser advogado criminal. Então, eu não vou pagar direito civil. Eu não vou trabalhar com isso, né? Não tenho interesse. Direito empresarial, para que eu vou perder tempo com isso, né? Tributário, pelo amor de Deus. Mas a gente tem que fazer uma base única, né? Uma base elementar, para que a gente possa desempenhar bem nossas funções. Porque pode apenas aparentar que não tem importância, mas toda essa formação tem importância sim, essa formação básica, certo? Exatamente como a Ana falou. Pois não, Sara? Isso que a Ana disse me fez lembrar um negócio que uma tia minha me contou, que ela é advogada também. Ela falou que quando você tem um cliente, você cria uma relação de proximidade, de intimidade, e acaba que em vários outros problemas futuros, ele vai contar com você, e não vai ser necessariamente só naquilo. Pode surgir vários problemas de várias outras áreas. Então, serve muito real para o dia a dia do profissional, porque o seu cliente, ele confia em você, então ele vai querer sua ajuda em vários momentos, em várias áreas. Então, acho que é muito importante ter essa noção, pelo menos, de vários... Mesmo que seja para indicar. Olha, eu não vou representar a senhora ou o senhor nesse caso, mas eu vou indicar um colega meu que trabalha especificamente esse assunto, né? Então,
Sim, dá dicas, né, mesmo. Dá dicas, direcionamentos e tal. É importante. Direcionamento, exatamente, perfeito, exatamente. Certo? E aí eu vou para uma outra provocação lançada para vocês. Para além dessas divisões, né? Onde é que ficam os outros direitos? Aí vem a provocação de Letícia. Que você falou, e direito médico? Não vi falando aqui em direito médico. Né? Aí, pessoal, o que a gente vai observar? Existe cada vez maior especialização nos ramos do direito. Então, hoje eu tenho vamos lá, o direito penal. Mas o meu escritório de advocacia é especializado em crimes contra a ordem tributária. Ou meu escritório de advocacia é especializado em recursos penais. Então, são as apelações, o cuidado do tribunal, do processo penal em níveis recursais, né, de segunda e terceira instância e assim por diante. Certo? Então, por exemplo, existem escritórios de Natal que têm parceria com escritórios de Brasília para que eles atuem nos processos lá que estão tramitando, por exemplo, no Supremo e no STJ. Certo? Isso é muito comum, essas parcerias são muito comuns. Então, vejam que existe uma especialidade cada vez maior. Também em relação aos ramos do direito existe isso. E com isso surgem vários chamados ramos de direito autônomos, ou que reivindicam a autonomia pedagógica, a autonomia científica. Trago aqui para vocês algumas dessas novas preocupações. Por exemplo, direitos das minorias. Nós vamos ter uma disciplina específica, de acordo com o novo projeto e com a exigência nova do MEC, uma disciplina específica que vai tratar dos direitos das minorias. E não são minorias numéricas, mas são minorias no sentido de que a elas é negada até hoje uma gama de direitos que assistem determinadas parcelas da sociedade. Né? Então, vamos lá. Índios, pessoas com deficiência, os direitos relacionados à raça, ao gênero. Né? Então, são preocupações que têm surgido com cada vez mais força. Na minha época de estudante, eu não prestava atenção se um evento era constituído apenas de palestrantes homens. Ninguém nunca discutia isso. Né? Hoje já não. Hoje já existe uma atenção para isso. Mas, professor, mas que absurdo, né? Tudo agora esse negócio de paridade, de preocupação, de ideologia de gênero, que é uma expressão que é tão pejorativa, né? Sim, é importante a gente ter essa percepção. Porque quando falta representatividade a parcelas da população, eu vejo que aquele mandamento da igualdade, eu vejo que aquele mandamento do acesso igualitário à ocupação dos cargos públicos ou das posições de destaque na sociedade está sendo desrespeitado. E se ele está sendo desrespeitado, é preciso que haja uma intervenção do direito. Certo? Então, é importante a previsão de disciplinas relacionadas a esses direitos das minorias. Direito digital, pessoal. A gente está dando aula por via remota, né? Se valendo de todos esses instrumentos. Vocês que estão sendo gravados, a voz, às vezes até a imagem, vão aparecer lá no meu canal do YouTube. Né? Vamos lá, vamos supor que o meu canal já tivesse 1000 inscritos e eu começasse a monetizar, ganhar dinheiro em cima dos meus vídeos. Para isso, vocês têm que dar o seu joinha, se inscrever no canal e tal, ativar o sininho, né, como todos os youtubers fazem, principalmente em relação às crianças.
Aí alguém poderia dar classes na turma e dizer, professor, já que o senhor está ganhando dinheiro, eu quero uma participação. E graças às minhas perguntas, às minhas intervenções, o senhor está ganhando dinheiro. Né? Olha como é importante a gente discutir isso. Direito à imagem, direito a remunerações. Essas remunerações, eu vou ter que... Vai haver tributo em relação a isso. Né? As tecnologias disruptivas, como é que elas são reguladas pelo direito? Elas simplesmente passam a largo, né? Então, por exemplo, o Uber Eats, que dirige lá sua moto ou sua bicicleta, sofreu um acidente. Aí o Uber disse, olha, infelizmente eu não posso fazer nada, né? Porque você não é meu empregado, você está prestando serviço. Eu não tenho culpa de você ter se acidentado. Pois é, são questões que surgem a partir das novas realidades, né? Vocês veem situações assim extremadas lá em Black Mirror, mas situações que já ocorrem, não se enganem, que já são preocupações. Claro que lá existe, claro que em uma escala exagerada, né? Mas já existem situações que são retratadas lá em Black Mirror que nós estamos vivenciando no dia a dia. Não se engane. Jurimetria, a análise métrica, né, das decisões de tribunais. Vamos lá. Há estudos que mostram quais são os autores mais utilizados pelos ministros do Supremo. Professor, isso tem relevância? Tem. Se eu estou lidando com a argumentação, com a tentativa de convencer determinados julgadores da correção do meu ponto de vista, eu tenho que considerar isso. Por exemplo, há estudos que mostram que a estatística a maior probabilidade de o seu recurso ser provido no âmbito do Supremo Tribunal Federal, se for interposto pela Defensoria Pública, do que por defensor particular. Olha que interessante. Com isso, talvez eu veja que não é estratégico eu contratar um advogado. Se eu me encaixar naquela situação de proteção por parte da Defensoria Pública, eu vou atrás de um defensor público. Certo? Então, vejam, isso tudo, pessoal, é de grande importância na análise do direito hoje. Eu vou falar aqui, juntando os dois. Inteligência artificial nas decisões judiciais. Claro que existe muita incompreensão em torno disso, mas é uma realidade que já se instalou. Nós temos o robô Vitor, né, que já atua no âmbito do Supremo Tribunal Federal. Nós temos robôs, claro que não é o robô não, mas é um sistema, né, computacional que vai possibilitar algumas tomadas de decisões, ou pelo menos alguma organização nas decisões dos ministros para, teoricamente, incrementar a eficiência dessas decisões nas resoluções de conflitos, certo? E temos, por exemplo, direito de saúde, direito à educação, uma pleiade de outros vários direitos que vão se mostrar importantes e com cada vez maior inserção nos programas dos cursos de direito em todo o país, certo? Alguma dúvida, pessoal? Aí aqui entra, por exemplo, direito médico. Então, direito médico, que vai falar sobre a responsabilidade do médico, que vai falar sobre a relação do médico e paciente, a questão de doação de órgãos, tudo isso já é estudado especificamente por parte de alguns especialistas ou em alguns cursos de direito. Por exemplo, a GV do Rio de Janeiro tem uma disciplina de Direito e Cinema. Que coisa linda, né? Então, assim, vejam, é possível ver direito à literatura, né? Outra vertente que me atrai demais. Pois não, Damião?
Professor, eu espero chegar no final, mas eu queria perguntar sobre direito internacional, porque eu fico meio que com impasse ainda na minha cabeça, porque Qual a sua dúvida? com relação ao direito internacional, porque veja só, eu fico pensando, sei lá, se eu cometi um crime lá num país árabe, enfim, asiático, não sei, e lá o crime por roubo é cortar as mãos, só que eu sou brasileiro. E aí, o que prevalece? Vai entrar no Tribunal Internacional? Vai ficar o quê? Ainda não encaixou na minha cabeça, desculpa. Pois é, não, mas excelente pergunta. A gente, vez por outra, se depara com situações assim, que acho que, não sei se é na Tailândia, em que há a previsão de pena de morte para o traficante de drogas. Não sei se é Tailândia, é algum país ali... é Tailândia, professor. Daquela região do... Passar no jornal. Indonésia. Indonésia aqui, ó, menino desse. A Indonésia. E aí, o que é que acontece? Um brasileiro lá é flagrado cometendo crime, né, de tráfico de drogas. O governo brasileiro intervém, suplica, né, pede para que o brasileiro seja extraditado para cá, que aqui ele vai receber uma punição exemplar e tal. Mas o governo indonésio vai dizer, não, ele cometeu aqui no meu país, ele estando aqui no território, ele vai responder por esse crime. Então, há uma prevalência do direito interno sobre o direito internacional. Certo? O direito internacional intervém quando há um combinado entre os países. Não sei se não é da época de vocês, a turma do Balão Mágico, e um dos integrantes do Balão Mágico era filho de Ronald Biggs, que foi um dos assaltantes do trem pagador lá na Inglaterra. E, obviamente, como a gente vê em vários filmes, fugiu para o Brasil para procurar a impunidade. Como não havia um acerto diplomático entre os países, o Brasil não extraditou Ronald Biggs para a Inglaterra. Ele só foi quando estava muito mal de saúde e foi extraditado para a Inglaterra. E aí, simbolicamente, quando ele pisou no solo britânico, eles já algemaram. Era um senhor que mal conseguia andar. Ou seja, não havia necessidade nenhuma de algema. Mas aquilo foi tão sentido, né? Assim, era uma questão de honra para o povo inglês, né? Para o Estado inglês, que eles terminaram algemando o pobre do Ronald Biggs, né? Pois não, Fernando? O professor, ele falou sobre essa questão de cometer um crime em outro país, aí eu lembrei de um vídeo que eu vi engraçado sobre isso. Se um americano cometer um crime contra um chinês na estação espacial, aonde é que ele vai ser julgado? Aí vem essas questões, né? Mas assim, olha só, e assim, quando o crime é cometido dentro do avião, existe uma jurisdição. Quando o avião está no solo, já é outra jurisdição. Então, assim, são normas de direito interno. Existem normas de direito interno em algumas situações que se sobressaem, e em algumas outras situações as normas de direito internacional é que intervêm, certo? Mas vocês vão ver que no direito penal tende a prevalecer a norma do direito interno, certo? Porque se verifica o maior respeito, que é um ramo do direito que tem uma consequência muito gravosa, né, das mais sensíveis, e aí vai prevalecer o direito interno. Pois não, Rebeca? Não, professor, posso comentar uma situação que aconteceu comigo? Se não tiver cometido crime, para você não se prejudicar... Foi besta, eu era mais nova, eu era muito besta. Aí eu estava nesse país visitando, né? E tinha um parque que era fechado e tinha umas cerejeiras no meio, e eu não estava achando com minha amiga a entrada para ver, né? As árvores. Aí, jeitinho brasileiro, eu achei lá um buraco.
passei por ele, só que eu não sabia que tinha uma entrada e tinha que pagar. Aí eu passei, né, por ele, minha amiga passou e a gente foi lá, olhando a cerejeira. Aí, de repente, a gente entrou, achou a entrada com todo mundo pagando. Aí eu fiquei desesperada. Pronto, vai aqui ter uma briga dos países, eu vou ficar presa aqui, nunca mais vou ver meus pais. Acabei. Pois mas acontece esse tipo de coisa, né? Deixa eu ver aqui. Wagner colocou, se fosse em Portugal, seria reparação histórica, exatamente, né? William. Professor, eu tenho uma dúvida sobre o direito dos imigrantes e se eles se encaixam em algum dessas denominações que você colocou aí, se eles encaixam em direito de minoria ou internacional, ou se eles são em um âmbito separado. Muito boa pergunta, William. Direito dos imigrantes, tanto existe a sua proteção constitucional como no âmbito do direito internacional público, sem dúvida alguma. A questão humanitária, né? Até assim, quando a gente fala em direitos humanos, geralmente é uma vertente do direito internacional público, certo? Quando a gente fala em direitos fundamentais, aí são direitos internos, né? Dentro do âmbito da Constituição, da ordem constitucional de um país especificamente. Pois não, Damião? Professor, só para terminar a história lá que o senhor usou, por exemplo, lá da Indonésia. Nesse caso de, por exemplo, o Brasil implorou e eles não disseram que o criminoso ia pagar lá. Isso pode estremecer as relações diplomáticas de países? Pode haver, né? Pode haver esse estremecimento, mas assim, há um respeito apenas. Aí depois vem uma nota do governo brasileiro lamentando o ocorrido. Não vai entrar em guerra por causa disso. Porque eu lembro que no tempo da presidenta Dilma, houve alguma coisa... Professor? Não, eu estou dizendo que no tempo da presidenta Dilma, quando ela estava no poder, eu lembro que houve alguma coisa do tipo, e ela fez a ligação, tipo, meio que pessoal lá do Planalto Central, pedindo, né, porque era só pedir mesmo, fazer igual o senhor disse, implorar. Mas mesmo assim não deu jeito. Eu lembro até que ela se pôs exatamente, como mãe, não tem muito o que fazer. Assim, É questão de relação diplomática não mesmo. Jeito. Tem aquela situação de que lá a gente ficou muito decepcionado, mas, enfim, é o direito deles que prevalece. Não tem muito o que fazer, não. O Fernando está colocando aqui que nem devia se meter no direito dos outros. Porque, assim, é claro que o estadista tem que proteger, tem que cuidar do seu cidadão, vamos dizer assim, né? Mas nessas situações é muito complicado, porque a pessoa se submete às normas daquele país, né? Rebeca, por exemplo... vergonha a gente e a gente vai defender. Pois é nesse caso, né? Mas aí, assim, pode acontecer de algo mais banal, né? Eu já passei um aperreio desse com Rebeca, fui entrando no metrô em Bruxelas. Aí entrei, né? Aí também, eu disse, não, em algum momento vai ter aquela catraca e eu vou ter a oportunidade de comprar o ticket para o metrô. Fui entrando. Quando eu vi, eu já estava no metrô. Já estava tendo acesso ao vagão, né? Eu disse, meu Deus, eu estou aqui sem um passe, vão me prender. Eu também tive a mesma preocupação, né? Mas por quê? As pessoas sabem... É tão frouxo, assim, não existe essa preocupação, porque as pessoas compram efetivamente o seu ticket e, assim, eu não tive o dolo de cometer essa ilegalidade, viu, pessoal? Vou deixar bem claro aqui. Mas, por desconhecimento, terminei sem comprar o ticket do metrô e andei com o maior medo do mundo, né? Já aconteceu isso, eu confesso. Pois não, Letícia? Professor, porque eu acho que muita coisa do âmbito internacional acaba que vai muito para o lado da vingança e não da justiça. Por exemplo, nessa história que você contou que ele chegou no outro país, mal de saúde, mal conseguia andar, foram lá e algemaram ele. Tipo, qual a necessidade?
sabe? Então, é uma coisa que me deixa bastante chocada, porque acontece muito. É verdade. É como se fosse o símbolo, né, daquela vingança. Tipo, se dói mesmo, sabe? E... Ai, eu acho muito triste essas coisas. É verdade. Infelizmente é isso mesmo. Pois não, Damião? Professor, eu juro que é a última pergunta. Mas eu juro, porque, veja só, eu queria saber de, por exemplo, se hoje a gente pegasse, né, numa hipótese bem grande aí, se Hitler estivesse vivo, onde é que ele iria ser julgado? Porque ele cometeu crime contra o mundo. Tem um documentário bem interessante no Netflix, né? E se ele estiver vivo, se ele estivesse vivo, uma coisa assim. Onde é que ele seria julgado? Porque foi muita gente, enfim, como é que seria isso? Aí tem uma questão bem complexa, porque, por exemplo, os criminosos de guerra da Segunda Guerra Mundial foram julgados no Tribunal de Nuremberg, que foi instalado pelos vencedores. Até hoje se levantam questões sobre a legitimidade desse tribunal e até as penas a que eles se submeteram. Porque, por exemplo, os crimes imputados aos criminosos de guerra nazistas não foram previstos, os crimes não foram previstos antecipadamente. Foram penas posteriores ao ato ilícito cometido, né? Não era a ilicitude sequer estava prevista ali. E isso fere de morte um dos cânones principais do direito penal, que é da anterioridade da lei penal. Tem que haver uma lei prevendo o fato típico para poder se considerar aquilo crime, né? Mas o contexto histórico ele foi tão excepcional que houve, de fato, uma tolerância em relação a essa legitimidade extraordinária. Então, enfim, acontece esse tipo de coisa também, certo? O direito internacional público realmente é muito complicado, porque envolve soberanias, e aí soberanias a gente não vai discutir, né? Quem é que tem mais razão. Quem puder executar a última decisão é que vai prevalecer. Seja pela força, seja no caso da Tailândia ou Indonésia, não sei, porque o prisioneiro está sob seus cuidados. Põe na notícia. Professor, que tipo, teve esse tribunal, né? E eu tava lembrando até do caso da Boate Kiss. Tipo, quando um tribunal tem mais de um réu, eles podem, tipo... Porque é um processo, né? Daí eles podem, tipo, 2 serem inocentados e 2 serem culpados? Mas pode haver uma repartição de responsabilidades, né? Então, se verificar que um acusado não teve participação, ou teve menor participação, o outro teve mais, ou exclusivo. Pode acontecer isso sim. Mais alguma dúvida, pessoal? Com isso, pessoal, a gente conclui o que eu tinha planejado para vocês em termos de primeira unidade, certo? Então, o que a gente vai fazer? Acolhendo até o espírito natalino, né, que a gente tá vendo que está urgindo, está sendo demandado demais. A gente, com a aula de hoje, a gente conclui, né, essa unidade, e aí, na quinta-feira, não há necessidade do nosso encontro presencial, tá certo? Vocês já ficam liberados. Eu vou colocar para vocês a tarefa, e aí peço para vocês responderem até o domingo, porque a partir de segunda-feira, oficialmente, existe o recesso, tá certo? Então, vocês vão ter um tempo mais curtinho, mas vocês não vão ter aula na quinta-feira, então eu vou me permitir essa modificação, tá certo? Então, com isso a gente conclui. Vou colocar também, de amanhã para depois, os textos que vocês vão analisar, e aí sim, vocês vão poder se reunir nos grupos para fazerem trabalhos realmente de qualidade como a gente espera que aconteça, certo? Alguma dúvida mais? Deixa eu só copiar aqui os grupos para já colocar no cigarro.
Já está até o grupo 6, ok. Algo mais, pessoal? Então, até tenha uma ótima noite, até tenha um ótimo fim de ano, festas com muita harmonia, felicidade, confraternização, com congraçamento familiar, muita saúde, principalmente, que a gente possa usufruir dessa passagem de ano para 2022 de maneira a mais harmoniosa possível, trazendo ventos de esperança, de um mundo melhor, para que a gente possa nos aproximar do que a gente espera ver realizado nesse planeta, que é uma solidariedade, uma fraternidade e bons fluidos sempre para todos nós, certo? Boa noite, pessoal, e até a próxima, se Deus quiser. Professor? Oi. Boa noite. Boa noite. A monitora tá bem? Ela não veio hoje? Foi. Ela pediu, ela teve um contratempo, mas nada muito grave, não. Tranquilo, viu? Até a próxima, se Deus quiser. Boa noite. Até logo. Vocês também, tudo de bom. Tchau, professor. Feliz Natal. Até logo. Tá, obrigado. Até mais.